É um prazer imenso estar aqui em mais um Fórum GD e falar das considerações da GD no Brasil, né, é falar de proteção. Então, a gente vai explanar um pouquinho aí sobre as proteções. Bom, né, e para quem conhece a Clamper é uma empresa especialista na fabricação dos dispositivos de proteção contra surtos, os chamados DPS. São 30 anos fazendo um produto só, então, de fato, proteção é o nosso negócio. Mas já me adiantando aqui, né, falando dos surtos elétricos, eles têm algumas causas, né? E uma das causas dos surtos elétricos são as descargas atmosféricas, tá? As descargas atmosféricas, elas podem acontecer de dois formatos. As descargas diretas, que é as descargas que acontecem direto na instalação, e as descargas indiretas, que é as descargas que chegam à instalação até 500 metros pelos campos eletromagnéticos em qualquer um dos lados. Tá? Os surtos provocados pelas descargas atmosféricas são surtos de maiores intensidades, tá? E por isso são muito falados. Para se ter uma visão, né, Yasmin, isso de fato acontece, de fato surtos elétricos por descargas atmosféricas são comuns. Eu trouxe alguns dados aqui em relação ao Brasil, tá? Eu não sei se vocês têm essa visão, mas o Brasil é um dos países com maiores incidências de descargas atmosféricas do mundo. E aí, trazendo um comparativo com a Alemanha tem uma média nacional de 4,2. O Brasil tem uma média nacional de 9,17. Descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. Tá? Uma área total de 8.516 quilômetros quadrados. O que eu quero dizer aqui? Estima-se, né, com base nessas informações, que o Brasil tenha-se 78 milhões de descargas atmosféricas por ano. Tá? Isso corresponde a 213.700 raios por dia e 8.900 a cada hora. Claro, pessoal, isso vai variar. Yasmin, acontece na mesma proporção em todas as regiões do país? Não, tá? Isso vai variar de região para região. Para quem não conhece, existe um site muito interessante que é o ELAT, que ele mede, né, em cada região, em cada cidade do Brasil, esse índice. Então, é possível ver cada cidade do Brasil por esse site, tá? Para nós termos uma visão. Mas eu queria trazer para vocês a informação do quanto isso é presente no nosso dia a dia, nos nossos sistemas, tá? Bom, um ponto importante é que os surtos provocados por descargas atmosféricas, eles correspondem só a 15% da origem dos surtos elétricos, tá? 5% é do chaveamento de rede elétrica e 80% de liga e desliga de motores. Quando eu falo de liga e desliga de motores, eu estou falando do elevador, como a imagem está me dando aqui, mas estou falando também da máquina de lavar, tá? Ou seja, todas as instalações elas estão sujeitas a esses surtos elétricos, tá? E o tempo inteiro. Um ponto importante, tem tanta intensidade quanto as descargas? Não, mas acontecem o tempo inteiro. Bom, e qual que é o princípio de funcionamento da proteção, né? Do que a gente faz? Dispositivos de proteção contra surtos, das string box. Eu vou precisar que vocês gravem essa frase. E o DPS, a string box, quando se está operando em tensão 127, 220, na tensão que a gente considera normal, ele funciona como uma chave aberta. Tá? O que eu quero dizer? Ele não tem interferência nenhuma no sistema. Porém, quando é observado esse surto, né, essa sobretensão transitória, como os surtos são definidos, ele fecha essa chave e limita as sobretensões transitórias a níveis seguros suportados pelos equipamentos. Eu preciso que vocês tenham uma visão sobre essa frase, né, limitar sobretensões transitórias a níveis seguros suportados pelos equipamentos, porque a gente vai ver um ponto muito importante. Pessoal, como a gente viu, é muito comum, os surtos acontecem o tempo inteiro, seja por descargas atmosféricas, liga e desliga de motores, ou chaveamento da rede elétrica. Ou seja, é necessário que todos os equipamentos eletroeletrônicos eles tenham uma mínima suportabilidade a esses surtos. E é isso que essa tabela traz, tá? Essa tabela é uma tabela baseada na norma IEC 61643, e ela define o seguinte:
de acordo com a tensão, né, essa U máxima aí, todos os equipamentos, aí a gente está vendo a visão de módulos, inversores, outros equipamentos também, eles têm uma mínima suportabilidade. Então, um exemplo aqui, para uma tensão, né, de 600 volts, a mínima suportabilidade de um inversor é 4 kV, tá? 4.000 volts. Como os surtos são eventos muito comuns, todos os equipamentos eles têm essa mínima proteção, tá? Por que eu estou falando isso? Muito se tem falado nas proteções, na suportabilidade interna ao inversor. Até poucos dias a gente falava proteção e fomos corrigidos pela própria norma, e eu vou dar essa visão para vocês. Um ponto importante, tá? Além de ser algo que entende-se que é obrigatoriedade, né, junto aos inversores, essas proteções, elas são geralmente uma placa de circuito impresso ou um módulo, tá? Conectados à placa principal do inversor. Ou seja, para se realizar a manutenção ou a troca, é necessário a parada da geração para que se efetue a troca. Outro ponto muito importante, essas proteções elas têm uma capacidade menor e, consequentemente, uma vida útil menor. Eu estou falando, por exemplo, que o varistor, né, essa plaquinha é composta de um varistor e o DPS, por exemplo, é composto de 3 varistores. Então, ela vai queimar com mais facilidade, ela vai chegar ao fim de vida útil com mais facilidade, tá? E o que nós recomendamos, o que a Clamper, como especialista em proteções, recomenda? O uso da proteção coordenada. É importante que, sim, o inversor tenha essa mínima suportabilidade, mas que seja utilizada as proteções externas ao ambiente do inversor, tá? E quais as vantagens, né? Por que disso? Quais as vantagens do uso da string box? O primeiro ponto é possibilitar o tratamento do surto em ambiente externo. É o primeiro ponto e é um dos que eu mais gosto, porque é impossível, pessoal, eu posso dizer essa palavra com bastante seriedade, garantir que os sistemas fotovoltaicos, né, eles vão chegar à vida útil esperada, 10, 15, 20 anos, trazendo o problema para dentro do ambiente do inversor, trazendo o surto todo dia para dentro do ambiente do inversor. Então, eu atraso, de fato, o payback esperado pelo cliente, tá? Segurança, né, para as equipes de manutenção, a proteção externa, o seccionamento, né, da corrente contínua, ela gera uma segurança para as equipes de manutenção. A troca do DPS, ela é feita nos plugs, assim como na imagem, assim quando chega no fim de vida útil, é possível trocar os plugs com o sistema energizado, sem parar a geração de energia, e o uso dos dispositivos de proteção contra surto. Como eu comentei, eles têm uma capacidade maior e, consequentemente, uma vida útil maior, além da independência técnica, logística e as certificações necessárias para garantir, de fato, uma performance viável para a proteção, tá? Bom, e por que eu comentei com vocês que a norma já alterou? Nós somos corrigidos pela norma, tá? Já houve uma alteração na norma IEC, né? Ela também é a BNT, tá? 60364, que os varistores incluídos na UCP, tá? Os varistores incluídos no inversor, eles não são considerados DPS. Eles são, de fato, uma suportabilidade obrigatória por norma, tá? Por isso, fomos corrigidos pela norma. E aí, trazendo um pouquinho, né, sobre alguns testes que nós estamos fazendo, nós fechamos uma parceria. Hoje a Clamper ela tem o maior laboratório de simulação de surtos da América Latina. E aí fizemos alguns testes junto a alguns inversores. E para ficar ainda mais assertivo, né, nós fechamos uma parceria com a Universidade de Pernambuco, onde vão ser testados a proteção de todos os inversores do mercado, tá? E para que a gente tenha uma visão até que ponto essas proteções estão sendo efetivas, essas suportabilidades estão sendo efetivas. Então, só para vocês terem uma visão, esses testes começaram e foi testado, né, um inversor, o primeiro inversor aí, o inversor que a gente chamou de A, ele tinha uma tensão de 890 volts, tá? A proteção declarada era de 15 kA, e a quantidade de impulsos suportadas foi apenas uma. Yasmin, qual que era o mínimo suportado? Por norma. Por norma, pessoal, o mínimo de suportabilidade deveriam ser 15 impulsos, tá? Esse primeiro inversor,
ele suportou um impulso. O inversor B, né, de tensão de 1000 volts, ele tinha uma suportabilidade declarada bem menor, de 3 kA, e ele suportou 7 impulsos. Ainda não passou, né, ele ainda foi reprovado, a suportabilidade interna dele ainda foi reprovada, porque o mínimo se esperado para essas suportabilidades eram de 15 impulsos na nominal. Tá? Então, só para vocês conhecerem esse projeto que já está iniciado junto com a parceria nessa universidade. Mas, Yasmin, estamos num mercado competitivo, né? Um mercado que está se falando muito de preço, que está se falando de gerar aí uma competitividade. Às vezes eu ofereço para o meu cliente, mas o meu concorrente não, e eu acabo perdendo projetos com isso. Então, vamos entender até que ponto, né, financeiramente isso impacta nos nossos orçamentos, nos nossos projetos. Vamos supor, os integradores vão até falar melhor do que eu aqui, tá? Mas vamos supor que vocês façam projetos de 5 kWp por mês, tá? Que vocês façam 5 projetos desse por mês. Um ticket médio aí desse projeto, né, pago pelo cliente final, é de 25.705, né? O valor do serviço, o valor cobrado, né, seria de 7.550. O lucro, né, aquilo que vai realmente para o caixa da empresa, é de 2.265, e que você faça 5 instalações dessa por mês, né? Vamos totalizar aí 60 no ano, tá? Considerando, pessoal, que desses 60 projetos, ou até 5 no mês, não há problema, vamos considerar anualmente. Desses 60 projetos, né, você tem um impacto com um projeto danificado por surtos elétricos. E por que, Yasmin, que eu teria um impacto em apenas um desses 60? Eu não sei se vocês têm a visão, e é claro, é muito importante verificar junto aos distribuidores, junto ao fabricante de inversor. Os surtos elétricos, né, por descargas atmosféricas, eles são considerados eventos naturais, eventos que não necessitam, né, não têm a obrigatoriedade de cumprimento da garantia, por serem eventos da natureza. Tá? Então, vamos considerar que desses 60 projetos, o fabricante de inversor identificou que se tratava de uma descarga atmosférica e não vai cobrir a garantia. Só com esse projeto, pessoal, só com o prejuízo, apenas esse projeto, você tem um prejuízo já inicial de 25.705, né? O valor total da instalação. Isso dá 20% ao ano, tá? Um tempo de prejuízo aí que você vai ter 2 meses e meio para arcar com isso aí. E uma instalação necessária, né? A quantidade de instalações necessárias para que você possa suprir esse prejuízo são no mínimo 12. Então, só para a gente ter uma visão do quanto isso faz sentido ou não. E a proteção, né, ela pode corresponder a 3% do valor dos seus sistemas. Eu aqui deixo de falar de segurança, eu estou falando, deixo de falar de payback para falar de fato de financeiro também, né? Até que ponto vale a pena abrir mão das proteções nos sistemas fotovoltaicos. Eu sei que esse número pode variar, mas varia no máximo aí até 8%, tá? Então, só para vocês terem essa visão. E falando um pouquinho das proteções da Clamper, né, das soluções da Clamper, hoje a Clamper conta com uma linha completa em proteções para os sistemas fotovoltaicos, seja na micro, mini e na GC. Tá? Aí a gente tem, né, para o lado de corrente contínua, as string box, tá? E para o lado de corrente alternada, a front box, para proteção dos sistemas de lado alternado. As novidades, né, que nós estamos trazendo esse mês, né, saindo do forno aqui, a nova string box com fusível inline, né, não há uma obrigatoriedade de utilização do fusível, mas dependendo do seu projeto, né, fazendo uma análise de risco, se for viável, a gente tem a opção agora da com fusível inline, com conector também. Então, só para que vocês tenham essa visão junto aos produtos da Clamper. A Solar Box, né? Essa Solar Box tem a tensão de 1.500 volts, DPS classe 1/2, é uma solução para o sistema de geração centralizada, tá? Para que a gente possa fazer também a proteção do sistema de geração centralizada. Em geral, esses sistemas eles possuem seccionamento, por isso não há seccionamento na caixa, mas é necessária a proteção.
e a front box, que é a proteção CA montada. Nós tínhamos trago toda a linha, né, anteriormente, toda a linha no bifásico, e agora trouxemos também a linha trifásica da solução. Eu vou passar um vídeo bem curtinho, só para vocês terem uma visão da Clamper, né, de conhecerem um pouquinho. 550 empregos gerados, 40 milhões de produtos vendidos, certificados nacionais e internacionais. Hoje, temos o maior laboratório de ensaios em DPS da América Latina e somos a maior referência em tecnologia e proteção contra raios e surtos elétricos com produtos líderes de mercado. Oferecer o que há de melhor em tecnologia e proteção para o seu patrimônio continuará sendo parte da nossa história, do nosso futuro. Onde você estiver, tem sempre um Clamper com você. Se é essencial para o seu dia a dia, é essencial para a Clamper. Pessoal, era isso. O tempo é um pouco curto. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre proteção, estou aqui à disposição nos 2 dias. E muito obrigada.